Oh, Jesus, very much. Independente do Pastor Jesus. Deus amado santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada ofertante, cada dizimista, por cada oferta, cada dia, que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos teus servos. Nós consagramos a ti os dízimos e as ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar a Deus, convidar aqui o presbítero Guilmar, fazer essa oração, e já nós falando sobre a prestar oportunidade de falar no nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Rei da glória, Senhor, nesse momento, ó Pai, nós vamos, ó Pai, estar aqui, Senhor querido, escutando, ó Pai, a tua santa palavra, Senhor querido, a vida, Senhor, aleluia, um pouco de missões, ó Pai querido, aleluia, louvado seja o teu nome, a vida, Senhor, abençoa, ó Pai, cada dia mais, a vida do pastor Fábio, Senhor, José da Rocha, Senhor, continua, Senhor, nos abençoando, escutando, ó Pai, a tua palavra, abre, ó Pai, cada dia mais o nosso coração, ó Pai, para guardar essa palavra na tábua do nosso coração. Eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode sentar, por favor. Uma alegria estar aqui outra vez, sempre. Passo por aqui. E louvo a Deus pela vida do pastor Sidney, que tem esse coração por missões. Aí a Guardeira, a semana passada teve uma semana de missões, e é importante que a igreja esteja envolvida com a obra missionária, tanto local, como regional, como aos confins da terra também. A igreja brasileira hoje ela é privilegiada porque nós somos 30% de evangélico, de 210 milhões de pessoas, nós somos 60 milhões de crentes. Glória a Deus. Isso há 100 anos atrás não era assim, entendeu? Nós éramos quase nada de cristãos, de evangélicos, e quase nada de igrejas, que não tinha. Mas hoje o Senhor nos deu em abundância. A Bíblia diz que aquele que se dá mais vai cobrar mais. Então isso quer dizer que Deus vai cobrar de nós, e é importante que a gente se envolva com aqueles que ainda não escutaram, principalmente. Nós estamos chegando quase a 3 bilhões de pessoas que não escutaram o Evangelho. É muita gente. Talvez você olhe assim, você anda pelo Brasil, igreja por todo lado, talvez na América Latina também, que tem crescido o Evangelho, mas isso não acontece em todos os países, Então a América Latina está sendo abençoada, a América do Norte, que já é cristã, evangélicos, protestantes. A Europa era o primeiro continente protestante ou cristão, Hoje é o terceiro. Eles também negligenciaram a evangelização e a pregação da palavra. E hoje, como na Escócia, onde a igreja estava em avivamento há 200 anos atrás, a igreja de John Knox, hoje estão vendendo os templos. Templos bonitos, eu gostaria de ter um templo daquele. Estão vendendo porque acabou as pessoas, tem um pouco de velhos ali, e isso está também com a igreja da Inglaterra e outras igrejas que foram, países que foram avivados. Os Estados Unidos prevê que para o ano 2070 menos de 50% de evangélicos. As pessoas estão ficando muito nominais, cristão nominal, É cristão, mas não participa da igreja, não se envolve com a igreja, não tem compromisso com o corpo de Cristo, mas é cristão, diz ser cristão, E também com esse problema de gênero, E todas essas sujeiras que vem por aí, muitos estão esfriando na fé, muitos
e mais o evangelho da prosperidade, que tem as igrejas pregam que você vem hoje, você vai ficar rico. Se não ficar hoje, vem amanhã, que talvez amanhã você vai ficar. E passado amanhã, então você fica iludido com as coisas materiais. Né? Nós já somos ricos porque ganhamos. Aleluia! Nós vamos morar no céu, ruas de ouro, né? E tantas coisas mais. Nós somos pessoas realmente felizes, porque nós estamos só em passagem aqui. Né? Vocês já foram fazer uma viagem? É muito bonito fazer a viagem, né? Você vai, daqui a pouco passam uns dias, você já quer voltar para sua casa. Né? Então a nossa casa é no céu. Nós estamos passando só uns dias aqui, fazendo algumas viagens, e logo estaremos com o Senhor. E a igreja do Senhor foi convocada para levar o Evangelho, como nós acabamos de ler. Paulo, ele queria ir mais além. Veja que Paulo andou pela Ásia, né? Parte ali do Oriente, e ele tinha a visão de conquistar a Europa com o Evangelho, ele queria mais além. Por isso ele escreve essa carta aos romanos dizendo como eles disputarão esse povo que está por aí, porque existiam esses povos aí, na Europa. E ele queria ir à Espanha, queria mais à frente para levar o Evangelho de Jesus Cristo, que ele entregou para nós. Se tem algo precioso para o ser humano na terra, é o Evangelho. Aleluia! E a única pessoa que tem isso na mão sou eu e você. O que é que a gente faz com ela? Deus te dá um tesouro na sua mão e fala assim: ó, você já ganhou esse tesouro, agora passa esse tesouro para outro. Se você guarda ele, o que é que vai acontecer? Os demais não irão escutar, não poderão ter a possibilidade de pregar ou de levar o Evangelho. Por isso, a igreja tem que estar aos pés de Cristo para chegarmos aos confins da terra. Parece que quando nós olhamos o mundo, né? Ali está ali o mapa de missões. Não sei se está aqui, está aqui também. Então você olha o mundo ali, é esse mundo aí. Parece que não é muito, mas é muito, né? São 8 bilhões de pessoas. Mas aquela faixa ali que vocês veem, pegando da África, lá em cima, da Ásia, parte da Europa, é onde estão os mais necessitados, mas é onde estão também as maiores dificuldades. Muitas línguas, né? Senegal, você viaja 50 quilômetros, já é outra língua, né? Fala o Wolof, mas tem o Saraculê, o Mandingue, o Serê. Então são todas línguas difíceis que você tem que aprender para pregar o Evangelho. Por isso a dificuldade da evangelização transcultural. Né? A pessoa tem que aprender o Evangelho. Nós colocamos agora um casal na Polônia e eles estavam estudando o polonês. Estavam se comunicando, mais um ano. Né? Para ver se ele, quantas aulas ele ganhou? Nenhuma, ele tentou ganhar dele primeiro. No frio de 15 graus abaixo de zero. Então, não é fácil, muitas vezes, enfrentar todos esses obstáculos. E a igreja tem que saber que missões tem lugares difíceis e tem lugares fáceis. Né? Nessa região que eu estou dizendo, parte da Europa, da África e parte ali da Ásia, são países muçulmanos. Né? Países muçulmanos, eles estão querendo matar um cristão, porque é uma alegria para eles matar um cristão, porque eles estão fazendo um favor a Allah, o Deus deles. Então você, quando ele vê você, fala: esse é um troféu para mim. Né? E a gente tem que estar no meio deles pregando o Evangelho. Nós temos que ir. Eles estão vindo para cá, para a América Latina. Daqui a pouco você vai escutar de bomba aí que eles vão querer colocar nas igrejas. A gente não foi lá, eles estão vindo aqui. Né? Nós dormimos. Hoje, parte ali da África que eu trabalhei, do Senegal, parte do Saara, toda está tomada pela Al-Qaeda, grupo terrorista. Agora está difícil missionários entrar lá, porque nós dormimos. E aí o Islã está correndo, eles querem ganhar o mundo para eles. Eles querem ganhar o mundo para lá. E nós não estamos preocupados em ganhar o mundo para Jesus.
Então eles vão passando à frente da gente. Depois do cristianismo, a maior religião é o Islã. 1,5 bilhão de pessoas. Então, nós somos capacitados para levar o Evangelho, porque Deus deu o seu Espírito Santo para nós. É difícil? É. Mas o exemplo dos apóstolos, de Jesus, dos discípulos, todos morreram. Jesus preparou, fazer discípulo para morrer não é fácil. Né? Nosso discipulado é, não, Deus vai melhorar a sua vida, irmão. Tudo vai ficar bom para você. Se estava ruim, né? Se já estava bom, vai ficar melhor ainda. Mas a verdade, se você for fazer discípulo nessas nações, você vai chamar a pessoa para arruinar a vida dele. Porque se ele se converter, ele vai para a prisão, pode morrer, vai ser expulso de casa, vai perder o trabalho dele. Uma irmã está agora comigo e disse: pastor, eu estou orando para que Deus dê 100 pessoas para você aí. Ele está bom, então você manda muito dinheiro para mim, porque eu vou pôr todas essas pessoas na minha casa, eles vão ser jogados de casa para fora. E quem que vai cuidar dele? Eu? Porque é fácil dizer para ele: aceite Jesus. Aí na hora que ele for expulso de casa, onde é que ele vai? Vem para minha casa. Ele está bom, irmão, pode orar por 100, manda o sustento de 100 para me sustentar eles aqui. Eu vou sustentar todos eles em casa. Fazer igual aquele irmão que sustentava os profetas. Então é um desafio muito grande, missões. Mas a igreja recebeu também a terceira pessoa da Trindade para realizar a sua obra. Ninguém aqui é tão forte. Ninguém aqui é tão forte que pode dizer eu posso. Não somos super-homens. Somos homens e mulheres normais como qualquer outro, mas capacitados com o poder do Espírito Santo para realizar a sua obra. Assim que louvo a Deus por esta igreja que tem se comprometido. Oxalá que as 100 e poucos mil igrejas que tem no Brasil se envolvessem com missões. Oxalá. Mas tem igreja que eles nem sabem o que é missões. Eles leem a Bíblia, mas não conseguem ver o que está na Bíblia. Que é o compromisso do Evangelho até os confins da terra. Nessa noite eu gostaria de falar sobre a oração. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Não sei se o irmão pode pôr ali o texto na tela. E vamos meditar nessa noite. Nós estamos com alguns grupos para se batizar nas igrejas. Nas igrejas onde mais eu participo, a igreja de Madrid. Nós temos ali um grupo de pessoas que vão se batizar. E interessante que nós temos um rapaz que ele era guarda-costa no México de autoridades e nos Estados Unidos. Mas nós encontramos esse jovem na rua, drogado, sujo, e hoje ele está fazendo parte do grupo para o batismo, estudando a Bíblia. Nós temos um outro rapaz também que era ateu, não entrava o Evangelho na cabeça dele, e ele também está fazendo parte desse grupo, estudando para o batismo agora em junho ou julho. E temos uma família de Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, irmãos, eu evangelizei muito, eu briguei muito com os Testemunhas de Jeová quando eu estava aqui no Brasil. Nunca ganhei um Testemunho de Jeová. E agora o Senhor nos deu uma família de Testemunhas de Jeová. Já batizamos a mãe, agora vamos batizar a filha. Aleluia! E eles já estão trabalhando. Como os Testemunhos de Jeová trabalham, evangelizam, eles são nossos evangelistas. E também temos uma espanhola muito tradicional, católica, estava muito apegada aos santos, mas agora ela está apegada ao Santo Jesus. Então temos alguns grupos que vamos batizar, mas queria destacar para você ver que o Evangelho tem poder para salvar, para libertar, para trazer a visão de Jesus, E é isso, missões, tanto sacrifício, tanto esforço, financeiramente, o missionário que vai para o campo missionário, ele vai deixar a família, vai deixar a cultura dele. Cheguei aqui,
Reginaldo me deu uma pamonha, fazia tempo que eu não comia uma pamonha gostosa, porque lá não tem, né? Então você fala, poxa, que bom, né? Mas você tem que deixar essas coisas por causa de Jesus. Né? Pode pôr na tela aí, Mateus, capítulo 6, por favor, a partir do verso 9 até o 15. Todos conhecem, né? A oração do Pai Nosso. Mas Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, né? Como orar. E orar não é tão fácil assim. É um grande desafio. Por isso que esse ensinamento vai nos dar os princípios da oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, seja feita a tua vontade. Pode voltar lá, por favor. Seja feito a tua. E orareis assim, tá? Pode passar a próxima, seja feita a tua vontade, tanto na terra como aonde? No céu. No céu é feita a vontade de Deus 100%. E na terra. Então vamos para frente. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14 também. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Estou com a vista para ler. Obrigado, irmãos. À medida que eu pedir algum versículo, se você puder colocar, vai ser bom. Irmãos, a oração aqui que Jesus está ensinando, podemos dividir em 6 partes esse tema da oração. Né? Os 3 primeiros estão relacionados a Deus. Por isso que orar não é só falar com Deus, mas é buscar o que Deus quer. Né? E Jesus começa dizendo, se puder pôr ali o primeiro versículo que vai no versículo 9, ele diz: Pai nosso que estás no céu. Esse relacionamento de ter uma vida, de ter por Deus como nosso Pai, e ele fala nosso, né? Porque somos uma família, por isso devemos estar bem. Né? Deus não tem acepção de pessoas. Aleluia. Somos seus filhos, todos nós, com algumas debilidades, outros com menos debilidades. Né? Os crentes mais maduros têm que cuidar dos novos. Né? Se vocês querem que a igreja siga crescendo, tem que haver os crentes maduros, né? Para os discípulos estarem cuidando daqueles que vão chegando. É igual na África. Na África, a mulher tem muitos filhos, porque ela vai nascendo os filhos, ela vai jogando na mão do mais velho, e o mais velho vai cuidando, né? Então, por quê? Porque tem muitos filhos, não dá para cuidar de todos. Então, aqueles vão cuidando. Então, as meninas são cuidadas, principalmente as meninas, né? As mulheres aí foram chamadas para dar vida e cuidar. Quem sabe cuidar é mulher. Não coloque criança na mão de homem para cuidar. O homem não sabe cuidar. Então, Deus preparou vocês, mulheres, os hormônios e tudo isso para vocês cuidar da pessoa, né? Cuidar de um ser humano, né? Então, a mãe é sensível aos filhos, ela sabe, até antes da necessidade ela já sabe, né? As mulheres aí, quando estão solteiras, dormem bastante, mas quando casa, acabam no mês, né? Dormem 2 horas, 3 horas, acordam, porque tem que ficar vigiando os bebês dela, né? Eu dormia, meus filhos pequenos dormiam, nem via chorar nem nada. Mas porque vocês foram chamados para cuidar. Que privilégio, né? De dar a vida em primeiro lugar. Nós homens não temos esse privilégio de dar a vida, nem sabemos como é que é. Mas vocês têm esse propósito. E hoje, infelizmente, com essa pressão que nós estamos aí, as pessoas querem
trabalhar. Mas muito cuidado, que hoje o mundo está mudando os conceitos. E hoje o jovem nem quer casar. Quando vem casar, está com 35 anos, não vai poder ter mais filho, quase. Né? Os jovens foram. O primeiro mandamento foi, né, multiplicar, casar, e depois formar vida. Na Europa, por exemplo, está tendo um grande problema. A população está velha, cidades inteiras estão sendo dizimadas. Por quê? Porque o jovem começa a ter filho na Europa a partir de 35 anos, 40. Então não tem filho, é a idade mais arriscada, perigosa. Foram se realizar e realmente não realizou aquilo que Deus mandou, que é crescer-vos e multiplicar, aí vão ser dizimados. Hoje o Brasil já está ficando uma população velha, já está faltando já pessoas também. As pessoas só querem ter um filho ou dois, tem medo de ter filho também, né? Ali come um, come dois, come três. Eu era missionário, tive 3. A média para manter uma população é ter 2 filhos. Mas se você quer crescer a população, tem que ter 3 filhos. Glória a Deus. Mas hoje o pessoal tem medo de ter filho, né? Amém? Bom, essa não é a minha matéria de hoje, vai dizer o que eu estou falando. Essa não é a minha mensagem. Eu estou pregando outra coisa já. Mas vai orientar somente, né? Porque realmente nós estamos numa época difícil, né? Por isso a população está diminuindo, né? A população está diminuindo. Na Espanha, se fosse deixar o crescimento da Espanha, a Espanha tem 0,1% de crescimento e precisa 2,2%. E se tirar os estrangeiros de lá seria 0,7%, ou seja, a Espanha daqui 50, 70 anos vai desaparecer. É os estrangeiros que estão lá dando filho. E assim é de maneira geral na Europa e muitos países. Até a China está ficando velha, porque não quer crescer. E a igreja também. A igreja está todo mundo ficando velho e os jovens não querem casar nem ter filho, pois estão com medo de casar. É isso mesmo? Eu não estou aqui no Brasil, mas a gente percebe. Então vocês têm que crer na palavra de Deus. Amém? Crer no que Deus falou. E Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Muitas vezes eu tenho que viajar, éramos 5. Né? Passagem de avião para 5. Deus provê. Deus é o Deus que provê tudo. Uma vez eu fui para um país e fiz escala. Quando cheguei naquele país, eu tinha que ir para outro país com a família. E o rapaz falou assim: ó, não tem lugar para vocês. Mas que eu era 5. Vocês estão na lista de espera. Só que o outro voo só saía depois de uma semana. E eu não podia ficar ali uma semana. Eu deixei a família e falei, fui orar atrás de uma coluna e falei: Senhor, o Senhor me chamou a mim e minha família, e todos nós temos que ir embora daqui. Então, enquanto eu estava esperando, orando, veio um rapaz lá todo vidro, acho que era o piloto, não sei, de branco lá, e falou assim: eu quero essa família dentro do avião. Todo mundo esperando lá. Eu fiquei. Eu fui falar com o Senhor, falei: Senhor, somos 5. Se Ele disse que vai ver se tem alguma vaga na lista de espera, imagina se foi 5, né? Eu falei: não, o Senhor me chamou, é os 5 que tem que ir. E os 5 foram embora e os demais ficaram embora. Porque Deus cuida de nós. Você não pode ter medo de andar com Deus. Deus cuidará de 5, 6, 7 e quantos tiverem. Mas Jesus, Ele disse para a gente ter essa intimidade com Ele: Pai nosso que está no céu. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, senão você não é filho de Deus. Hoje o grande problema também do Evangelho. Estamos pregando um Evangelho que ele vai te dar tudo. Não, irmãos. O Evangelho é para você se arrepender dos seus pecados. A pior situação do homem é no pecado. Não é porque ele está sem bens materiais, não é porque ele está passando uma luta na vida dele, não. O pior problema do homem é que ele está nas trevas, no pecado, está na condenação, longe de Deus e na mão do diabo. E é isso que ele tem que transformar.
deixar Deus transformar a vida dele. Por isso que Jesus disse no capítulo 1 de São João, no capítulo 1 de São João, versículo 12, o que é que ele disse? E a todos os que receberam, deu o poder de ser o quê? Filhos de Deus. É isso que o Evangelho. O dia que Jesus entra na sua vida, na sua casa e no seu lar, ele vai cuidar de você e sabe as suas necessidades. Os problemas da vida servem para formar o nosso caráter, servem para nós crescermos, servem para amadurecer. Se você errou, você tem que se arrepender. Se você está passando uma luta pelos seus erros, se arrependa, confesse e cresça e seja maduro. Mas se você está passando uma luta por algum ataque do inimigo, você tem que se regozijar no Senhor, porque você está sofrendo pelo Senhor, por obedecer a palavra do Senhor. Amém? A Bíblia diz em 1 Pedro: bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Jesus também falou: bem-aventurados os perseguidos. Assim que perseguição, passar os problemas, não é mal. A gente vai ter realmente maturidade para enfrentar. E então Jesus disse para você ter essa intimidade como filho na oração. Você vai pedir ao seu pai, né? Ô pai, quero isso, quero aquilo. Mas será que você vai escutar também o que o pai quer? Ele vai dizer: Pai nosso que está nos céus, o seguinte qualquer, santificado seja o seu nome. Ter uma vida de santidade. Está preocupado com o comportamento. Santidade é comportamento. Comportamento onde? Em casa, na família, diante das situações, no meu trabalho. Como é a minha vida de santidade? Entende? Não adianta pôr a máscara aqui. Nós temos que saber o que nós somos. Na nossa integridade, no nosso coração, o que é que desejamos, aonde estamos, aonde vamos, o que fazemos. Se estamos em santidade, nós não vamos fazer aquilo que não agrada a Deus. O profeta Isaías, quando ele entra na presença de Deus, ele viu a santidade de Deus. E ele disse: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que eu estou numa situação horrível. Mas no capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele está dizendo: ai dos bêbados, ai dessas pessoas, ai disso. Mas no capítulo 6, ele vai dizer: ai de mim. A melhor coisa, irmãos, não é quando você vê o pecado do outro, é quando você vê o seu pecado, a sua necessidade. Então muitos hoje estão vivendo em pecado e está tudo bem, ele não se dá conta, né? Ninguém é perfeito, é verdade, mas existe um padrão, uma disciplina que Deus exige de onde nós devemos estar, o que nós estamos vendo, qual é o lugar do cristão. O lugar de cristão onde é que é? Aonde eu tenho que me comportar? O mundo está em treva. Não, hoje muitos estão de acordo com o mundo, vivendo mundanamente e estão na igreja. Chega domingo e canta: santo, santo, santo. Mas é a vida de santidade que Deus quer, e a mudança de comportamento que Deus quer. Deus não se agrada se a nossa vida não está em santidade. Nós estamos só com a cara religiosa, mas Deus quer uma santidade desde adentro do nosso coração. Por isso que ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito. Que é uma pessoa pobre em espírito, ele reconhece o pecado dele, ele sabe quem ele é, ele sabe o que está fazendo e ele vai e se arrepende. O segundo texto é: bem-aventurados os que choram. Chora pelo seu pecado, é uma miséria o pecado. O pecado cheira mal, o pecado destrói a nossa imagem. Deus criou nós a imagem e semelhança. O pecado destruiu a nossa imagem. É como uma lepra. Eu trabalhei no Senegal, tinha muito leproso, e você via pessoas sem nariz, sem orelha, sabe? Pessoas totalmente um bicho, deformado. Quem vive no pecado está feio, está deformado, não tem a beleza de Jesus.
Por isso que ele disse em Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10. Se puder pôr ali, o sonoplasta aí. O que é que ele diz no versículo 10? Porque nós somos salvos pela graça, mediante o sangue poderoso de Cristo, a obra redentora. A obra redentora veio para nos salvar, limpar de todo o pecado. Né? Versículo 9, por favor, começamos. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Jesus vai formar em nós Cristo. Vamos se parecer com Cristo em nosso comportamento. Estava em uma das nossas igrejas, aqui não, aqui todos são santos. O irmão cantava aqui, mas estava aqui de noite ia para o baile lá para a discoteca. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? Você canta aqui, santo, santo, e depois à noite você vai para a discoteca? Você entendeu? Eu falei, você não vai cantar, nós não estamos querendo cantores aqui. Nós estamos querendo adoradores, homens e mulheres santos, que louvem o nome do Senhor. Ele cantava bem, tocava bem, mas eu pus ele de disciplina no banco. Por quê? Porque durante o domingo ele está aqui, no sábado está na discoteca. Você não entendeu nada, ele é filho de pastor, entendeu? Entende o Evangelho. Então, se você não anda em santidade, como é que você vai orar? O primeiro pecado que a gente tem que confessar é o nosso. Se nós não estamos bem, se nós não estamos na vontade do Senhor, né? O Senhor tem, não dá tempo, mas poderíamos ver quantas coisas o Senhor quer de nós, que sejamos e que andamos na sua presença, para agradar a Ele, não a nós mesmos. Nós temos que morrer a nossa carne. Paulo disse que já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo não vive em mim, não vai aparecer Cristo na minha vida. Posso ser um cristão, mas de dentro não vai sair o cristianismo. Temos que estar longe do mundo. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, o reino de Deus, viver o reino de Deus. O reino de Deus, se você pegar do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, ele vai dar as características, né? Ali do reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição. Nós somos o sal da terra. Aleluia! Nós somos o sal. Se você não é um sal, você só serve para ser pisado. Nós somos o sal, somos a luz do mundo. Então, nós temos que orar pedindo ao Senhor que brilhe a luz de Cristo em nossa vida, onde nós estamos, para que os nossos vizinhos sejam impactados com a nossa vida e dizer, esse aí é um servo de Deus, é uma serva do Senhor. Não arrumar problemas com os vizinhos, né? Tem vizinho que é chato mesmo, mas a gente tem que amar eles. Se você vai amar só quem te ama, o que você está fazendo? Nenhuma coisa, né? Quantos presentes você já deu para o seu inimigo? Mas você vai chamar a polícia, que é teu cristianismo? Ele vai vir para a igreja? Não, né? Fica difícil. Então você tem que amar ele. Estava pregando na igreja, ele falou, e denunciaram a gente porque ele está fazendo barulho. Eu falei, e agora? Vocês têm o inimigo ali, como é que vocês vão fazer com ele? Vocês têm que ganhar ele, orar por ele, ter misericórdia dele. Aí você começa. A segunda milha é muito difícil caminhar, a primeira milha é fácil. A segunda milha era caminhar. Jesus disse, se você está obrigado a levar uma milha. Jesus disse, você está acostumado a levar uma milha? E ele estava reclamando, esses judeus, esses romanos, faz a gente levar a carga dele, é obrigado. Jesus disse, não rapaz, você vai 2 milhas, entendeu? Depois você levar uma milha, que é obrigado, você diz para o camarada, não, eu vou levar mais uma milha. Você vai passar mais tempo do seu inimigo, ele vai ver você e vai dizer, realmente esse camarada é crente.
Aleluia! O crente ninguém pode. Roma tentou acabar com os cristãos. Foi a pior coisa que eles fizeram. Cresceu. Quanto mais eles matavam, mais pessoas se convertiam. Aleluia! Você ama os seus inimigos? É bíblico. Não, mas você tem um vizinho problemático que você briga com ele. Eu estava fazendo cultos na rua e tinha um irmão, pastor, você tem que ir lá na minha rua pregar. Eu falei, não, na sua rua prega você. Não preciso pregar. Você tem que ganhar a sua rua para Jesus. Mas esse dia ele me insistiu tanto e eu fui. E aí ele começou a pregar. Aí eu falei, bom, a melhor pessoa para pregar aqui quem é? Ele. Porque todos os vizinhos já conhecem ele. Eu falei, prega você. Os vizinhos saíram para fora. Eu falei, durante a semana você fica brigando aí com a gente, com seus filhos aí, e domingo você vem falar de Jesus aqui, né? Eu falei, irmão, para de pregar e vamos embora aqui, porque você não está. Entendeu? Então, em vez de você dar testemunho de Cristo para ganhar, você vai brigar com os vizinhos. Entende? E aí como é que você vai trazer ele para a igreja? Não vai vir para a igreja. Entende? Então a vontade do Senhor, o reino de Deus, é perdoar. Né? Talvez nós não chegamos na base do perdoar, e só esse é um tema. Muitos cristãos andam rancorosos. Né? Não, porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Fez mesmo. Não, porque meu pai me abandonou, meu pai também me abandonou. E depois, quando eu me converti, fui reconciliar com ele. Ele teve a coragem de dizer para mim: você que me separou da sua mãe, eu tinha 7 anos. Eu falei: sério mesmo? Com 7 anos eu separei o seu pai. Morreu rancoroso, morreu um caixão para ele, um outro caixão de ódio, de rancor. Então tem crente que leva mágoa, leva rancor do que o outro fez. Irmão, você levou a patada para saber se você é crente ou não. Quem é crente não tem medo de patada. Quem é crente não tem medo de que o outro faça mal. Porque ele está disposto a perdoar. Porque o seu pecado é maior que o dele. É só você olhar para a cruz de Cristo e vai ver. Você acha que você é bonzinho? Você não é nada de bonzinho. O seu pecado foi tão grande que Jesus gritou lá da cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Você pensou que o seu pecado era pequeno? O seu pecado é maior do que aqueles que fizeram com você, porque o meu pecado matou a Jesus Cristo. Para você ver a dimensão. Viver o reino de Deus é ter as bem-aventuranças, é ter o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Capítulo 5 de Gálatas, a partir de 20 ou 21. O fruto do Espírito é o que? Amor, paz, mansidão, gozo. Quando é que eu sei que eu tenho o fruto do Espírito? O fruto do Espírito. Não adianta você dizer: não, irmão, eu tenho amor, mas paciência não. Já é mentira, você não tem nem amor nem paciência. Porque se você tiver amor, você vai ter paciência, você vai ser longânimo, você vai suportar um longo sofrimento, sem nenhum problema. Quando você diz: já estou esgotando a paciência, você já perdeu faz tempo. Pode se pedir perdão ao Senhor, porque você já está pecando. Quem perde a paciência, o que vai acontecer no coração dele? Colocou ali? Mais para frente, para 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz. Quando você tem caridade, você tem gozo. Quando você tem gozo, você também tem paz. Quando você tem paz, você é longânimo. A pessoa que suporta longo sofrimento. Você é benigno. Você não é maligno. Maligno é aquele que fala mal dos outros. Isso é maligno. Você está sendo maligno. Você está destruindo a imagem do outro, que é a imagem de semelhança de Deus. Quando você fala mal, diz Tiago que você está destruindo a imagem daquela pessoa. Eu falo mal aqui com o irmão: sabe aquele irmão? É assim, você não conhece. Quando você vê ele, você fala: pastor Fábio, que aquele irmão é um problema, é melhor me afastar dele. Eu matei ele está morto. E esse é um pecado que todos nós cometemos, a língua. Como vamos viver o reino de Deus?
se estamos em comunhão, estamos bem com os outros, estamos em harmonia uns com os outros. Mas aquele irmão tem um defeito, tem mesmo, mas é para você crescer. O defeito do irmão serve para você crescer, né? Não é assim, as mães tem um filho, dá trabalho, dá disciplina, fala, a mãe vai amadurecendo, porque quando ela era jovem brigava com a irmã dela também, mas agora não, ela vai aconselhar o filho, não pode brigar e tal, vai ter paciência com o filho dela, ela está amadurecendo, e a mesma coisa, isso acontece em nosso meio. Então, Jesus nos deu toda essa bondade, fé, mansidão e temperança. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar isso na sua vida. Quantas vezes você já deu testemunho aqui sobre o fruto do Espírito? Mas eu não vejo. Olha, irmãos, glória a Deus que o Senhor está me dando o fruto do Espírito. Lá na minha casa está uma luta, mas eu tenho paz. Eu tenho um gosto tremendo com a vida. Por quê? Porque você está se quebrando diante de Deus. Para que você deixe que o fruto do Espírito apareça, você tem que se quebrantar diante de Deus. Você tem que se humilhar. Porque se você guardar, se alguém te ofendeu e você, esse irmão, tem muitas pessoas na igreja que são apáticas. A pessoa apática é a pessoa que não ama. E a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é a prova? Jesus fez a prova aqui. Ele fala: meu irmão, você pode cantar: ó Senhor, como eu te amo tanto, Senhor, meu amor por ti é muito grande. Ele disse: não, para aí, ama os seus irmãos. Se você amar ele, eu vou saber se você realmente me ama. Não, mas aquele lá não, aquele lá não vou amar assim. É? Então você não me ama, porque você tem que amar até os inimigos. Mas por que eu tenho que amar os inimigos? Porque quando você é inimigo de Deus, Deus ama você. E você tem medo do amor. O amor é a coisa mais forte e poderosa que o cristão tem, é o amor. O cristão amoroso, você não derruba ele não se abala, ele não troca de igreja. Pode vir a luta que for, ele permanece ali, ajudando o pastor. Ele ama os irmãos, ele perdoa, ele tem facilidade. Amém? Bem-aventurado aqueles que deixam o fruto do Espírito. O texto que nós lemos: o reino de Deus, viver o reino de Deus em harmonia. Ele disse, essas são as três, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Irmãos, quando nós dobramos o joelho, nós estamos perguntando: Senhor, o Senhor quer de mim? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar, Senhor. Eu tenho que orar mais, eu tenho que meditar mais, eu tenho que dar mais. Você pergunta assim para o Senhor na oração? Eu estava construindo lá na igreja, quando eu era jovem ainda, lá construindo escola dominical, eu comecei a orar, dizer: Senhor, toca no coração dos irmãos, Senhor, para que eles contribuam. Senhor, tem irmãos avarentos aí, amante do dinheiro, que se prostra diante do dinheiro. E o Espírito Santo falou assim para mim: e você fala? Eu também, Senhor, quebra meu coração também, para mim contribuir. Quando a gente vai falar dos outros, é fácil. E você? Né? Então você diz: não, esses irmãos são assim. E você? Como é que você é? Veja primeiro você. Quando a gente coloca a palavra diante, Isaías, quando ele viu a Jesus, ele não viu mais ninguém. Ele viu primeiramente o pecado dele. Ele disse: ai de mim que vou perecendo no meio de um povo de puro e lábio, eu estou igual. Ele se colocou na mesma posição. Neemias também se colocou na mesma posição, dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de nós pecamos contra ti. Ele não foi dizer esse povo pecador. Irmãos, quando nós não estamos agradando ao nosso Pai Celestial, não estamos fazendo a sua vontade, é porque estamos fazendo a nossa. A nossa vontade tem que vir em segundo lugar, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas.
Mas muitas vezes estamos chorando e clamando dia e noite para Deus fazer a minha vontade, para me satisfazer, senão eu vou ficar aqui. E foi, irmão, Deus não me deu, passa na luta aí. Quando você teria que estar regozijando em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não vai dar tempo da gente falar, mas tem a vontade de Deus em 3 partes que podemos dividir, né? Então, tem aquela vontade determinada, que Deus determinou e tem que fazer. Tem a vontade de Deus soberana, né? Ele deixa passar muitas coisas, mas devemos olhar na sua palavra o que Deus quer. A ordem que Ele deu para todos, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Todos têm que se envolver com a evangelização do mundo. Todos estão envolvidos nesta vontade de Deus. Não é só o pastor, não é só o missionário. Que Deus nos abençoe nesta noite e nos ajude a orar de maneira prática, Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu é tudo perfeito e obedece, mas nós na terra muitas vezes somos duros para obedecer à vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Ciro, por essa oportunidade. Deus continue usando a sua vida e essa igreja para a glória do nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus Pai, queremos te agradecer pela palavra, pelos testemunhos, pelos servos que falam dos nossos corações. Possamos realmente, Senhor, fazer a tua vontade, possamos ouvir a tua voz, Senhor, claramente, em nome de Jesus. Amém. Não pode sentar? Nós vamos tentar sair aqui. Pastor, eu vou até aqui, ó. 9 e 10, e tinha aí pelo menos uns 30 dias para falar do que Deus tem para fazer. Está conosco nessa noite o Wesley, convidado, nosso irmão evangelista regional. Como nós vamos cumprimentar nosso irmão nessa noite de mim? Perguntei para ele, mas quantos anos? Ele falou, mais uns 5 eu aguento. Eu falei, você vai voltar? Ele falou, não, vou continuar ajudando lá, mas não na frente do trabalho. O pastor está com 64, 66. Só está com cara de 59. Deus falou, você orando, Senhor. Então, os irmãos, continue orando pelo nosso pastor, pela sua família que está lá. A sua nora, ela é chinesa. Ela foi presa 2 vezes na China. Lá eles pegam escondido, em cavernas ou em porões. E ela foi presa, as 2 vezes que ela foi presa na China, foi quando ela estava presa que alguém denunciou. Você vê? Olha a igreja, o tamanho que tem, o espaço que nós temos. Eu tive que ouvir hoje, pastor, não vou para a igreja porque está frio. Eu tenho que ouvir isso de crente ainda. O crente tem que ficar calado, tem que mandar mensagem. Manda mensagem para o vou para ele, tem na frente. Estou com medo de ficar resfriado. Você tem que ficar com medo de ir para o inferno. Não é ficar resfriado. Então é isso. Agora você vai lá na China, ela quer voltar com a família dela para lá, o pastor fala, corre o risco dela chegar e ser presa novamente. E hoje tem uma criança que é o neto. É o neto? Tadeu? Tadeu é o neto do pastor Fábio, juntamente com seu filho, que está em Madrid, mas eles estão querendo ir para o Japão, olha, gente, perto da Carolina, tem que ficar perto da China. Vamos orar.
Deus depois. O pastor Fábio daqui, ele está indo para o México, nós temos igreja lá. Aí me perguntaram assim, quais são os nomes que coloca lá? É a Assembleia de Deus do Campo de Amaquara? Não tem isso, irmão, em missão. É só a igreja evangélica isso. Não tem esse negócio. Lá o missionário vai, abre, prepara os obreiros. O pastor Fábio já abriu mais de 30, 40 igrejas aí nesse trabalho dele, na África, na América Latina. Não tem nenhuma lá ministério do pastor Fábio. Pastor presidente Silvano Torres. Não tem isso não. Lá, quando está a igreja estruturada, o pastor Fábio sai, deixa o obreiro lá e a igreja segue o rumo que tem que seguir. E acho que deveria ser assim aqui também no Brasil. Infelizmente no Brasil já chegou numa proporção que não tem mais como voltar atrás. Mas lá é dessa maneira, não tem na Assembleia de Deus, não tem isso. Os irmãos entenderam. Hoje, ele paga um aluguel de 800 euros. Uma casinha pequena de menos de 50 metros quadrados. Ele e os filhos dele. E agora ele está com um casal de missionários que estão lá morando com ele e ele está sustentando. Não sabe como que é 800 euros hoje em reais? Tá? 6 reais é o euro. Dá quase 5 mil reais só de aluguel. Vê como é que é o negócio? Então, a importância de nós orarmos, a importância de nós jejuarmos, a importância de nós irmos, mas a importância de nós ofertarmos também para a obra missionária. Então, os irmãos que não ainda são ofertantes na obra missionária, na Secretaria de Missão, se envolvam, ajude, apoie. Irmãos, a irmã Chica Tesoureira deu um aviso lá no grupo da igreja. Amanhã nós estaremos realizando o fechamento de caixa da igreja. Porque domingo não haverá culto aqui à noite. Toda a igreja nós estaremos indo para a igreja de Jabaquara. Então a caixa será fechada amanhã. Então, os irmãos, os obreiros principalmente, que não dizimaram, os ministros que não dizimaram, as irmãs, estejam dizimando, enviando o seu dízimo através do Pix, para que nós possamos fechar o caixa da igreja e não ter dificuldade. Porque a pior coisa que tem, pastor Flávio, é quando você vai levar o nome de um obreiro. Esse obreiro serve para dirigir uma igreja. Esse obreiro serve para estar falando aqui para mim. Aqui você tem bastante, você pode até ir para outro lugar, você tem bastante obreiro. Aí você chega lá para dar o nome, a primeira coisa que pergunta é: ele frequenta no culto? Frequenta. Ele gosta de comunicar? Gosta. Ele é dizimista? Né? Aí você fala: sabe o que o pastor presidente fala? Traz a lista lá dos dizimistas que você está querendo. Aí está lá. Já com a você tem que consagrar a nossa comida dizimista. Então a gente passa vergonha. Passa vergonha porque a gente quer abençoar os irmãos. Mas pastor, por que isso? Porque se você não é fiel para sustentar a igreja, como você vai ser fiel para o ministério? Porque o dízimo não é para mim, o dízimo não é para o pastor Fábio, o dízimo é para a igreja. Vamos falar assim: a gente manda. Sabe como que é o dinheiro dividido em missão? Lá na Espanha, os espanhóis não ouvem o evangelho. Sabe como que eles vão para a igreja, irmã? Receber cesta básica. A sua ajuda que a senhora dá todo mês, que a irmã aí, a irmã Soninha, eu e todos ajudando aí, todos nós, eles compram cestas básicas, 200 cestas básicas por mês e dá para os espanhóis. E aí os espanhóis escutam o evangelho. Eles chegam lá e vocês são latinos, vocês são do terceiro mundo, e nós estamos no primeiro mundo aqui, vocês estão dando cesta básica para nós. Você vê o que é a nossa oferta, e muitas das vezes quando a oferta de missões não supera esse dado, porque tem que mandar um valor, como é que faz, pastor? Manda o missionário voltar? Não, tira do caixa dos dízimos da igreja. E é recurso isso. O pastor Fábio está aqui, e eu não é o pastor presidente Silvano Torres, não precisa disso, mas ele nunca falhou. O campo de Amaquara nunca falhou com nenhum dos nossos missionários que estão no campo. Por que não manda mais? O que adianta encher lá no missionário para conseguir sustentar? O irmão da Polônia, o pastor Fábio, está lá, eles são da igreja batista, ele teve que voltar. A igreja não está conseguindo manter. O pastor Fábio vai conseguir tentar, mas algumas igrejas aqui, ele é casado hoje. Então
Então veja a dificuldade. Muitas das vezes a gente não quer ajudar e está lá uma alma que caiu para o inferno. Eu sempre costumo aqui falar, pastor, o dízimo não salva. Mas muitas das vezes a gente vai para o inferno por causa que não deu dízimo. Porque a igreja não pôde sustentar, a igreja não pôde ser portas abertas por causa de falta de condições financeiras. E nós servimos um Deus provedor da paz. Meu irmão, ponha também essa visão. Irmão, então, a gente vai estar fechando o caixa amanhã. Vamos obreiros, irmãos, se puderem dizimar. Isso é que estão trabalhando. Isso que estão trabalhando não tem nem condição. Mas vocês que estão trabalhando, tem a sua aposentadoria, tem a sua renda. Dizimem, irmão. Deus não vai deixar faltar nada. O Estado de Deus está cancelado. Está complicado, né? Muitos compromissos, muitas agendas que nós temos. Então não vai dar para fazer o ensaio no sábado. O sábado foi cancelado, aí vocês vão arrumar uma outra data. Tanto que o Emanuel aproveita aí as vagas que estão sobrando e vai usando aí para fazer o ensaio. No domingo de manhã, escola dominical, das 9 às 10h30. Após a escola dominical, nós temos o culto ao ar livre, aqui na porta da igreja, das 11 ao meio-dia. A gente entrega de panfleto, pregar a palavra do Senhor. Chegou os profetas, você viu, Francisco? Chegou 10 mil panfletos para ele. Glória a Deus. Isso aí eu disse para o irmão também. É só carimbar, Francisco. O Henrique gosta disso, de carimbar, Reginaldo, Israel. Entrega para eles, manda eles carimbar para nós entregarmos os panfletos. E irmão também, antes do profeta ter a sua Bíblia, antes do profeta ter o seu bolso, sua Bíblia tem panfleto. Eu ando com o livro do Evangelho para dar para as pessoas. Há esperança na sua vida. Quando eu chego perto de alguém e falo, você pode dar um livro? Eu não falo o que é. Aí a pessoa pega, vai ver. É um livrinho do Evangelho. Dessa maneira que Deus tem para nos dar. Então, domingo, após a escola dominical, culto ao ar livre, pastor. Ó, traz o carro aqui, para nós fazer barulho aí fora. Aí. Vou ver se eu arrumo os tambor. Vou ver se eu arrumo uns pandeiros. Uns pianos, uns rojão, fazer barulho aí para Jesus. E à noite, o culto lá na igreja 7, congresso de oração. Então, lá começa às 18h30. Irmão, eu oriento você a sair mais cedo aqui. Lídia vai estar aí, tem vaga no carro dela. Qual está o carro aí? Alex, está cheio? Cheio, tem mais Giovana. Tem vaga? Tem vaga. Tem vaga aí nos carros aí, Delmar. Tem vaga lá no carro dos seus pais. Sara, vai para cá. Só tem uma vaga. Acho que a Marisa também, o carro dela está cheio. Dalila tem duas vagas. A Soninha também está cheia. Não vou pedir para o Ferrari vir aqui, que é muito longe, ele vai direto. O Alberto está cheio. Então, os irmãos precisam de carona aí, dá um toque para mim indicar quem vai estar levando os irmãos. E aqueles que já conseguiram a sua vaga no carro, vai ser uma vez. Então começa às 8h30, sai daqui umas 17h40, 17h50 para chegar mais cedo. Ficamos de pé, em nome de Jesus. Pastor Fábio, Deus abençoe a sua volta, que Deus te abençoe lá no México. E também volta para Madrid. Depois, em outubro, o senhor volta. Setembro, outubro, ele volta para dar o curso que ele sempre dá na chácara, ali em Mariporã. E vai ficar uns 3, 4 dias lá. Então, os irmãos, a gente vai orientar os irmãos. As irmãs vão avisar que hoje tem caldo de mococó, caldo de mandioca, caldo de tudo que você imaginar. Tem lá na cantina, passa lá na cantina e abençoa. Estou vendo que sacola, meu irmão, já está garantido lá. Então vamos orar a Deus. Júlio, Deus abençoe o seu vida, viu? Senhor, te agradecemos nessa noite pelo seu culto, pela palavra. Espero agora que o povo em paz. Amanhã o ciclo de oração pela manhã. E todos os trabalhos que temos no final de semana, que serão tudo para em nome de Jesus, eu peço ao Senhor. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as 12